Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Nossa irmã daqui em Campelo, nossa irmã Liette, nossa irmã Verônica, com certeza Campelo está aí ligadinho conosco também. Nossa irmã Maiane, Fernando, uma boa noite, graça e paz a todos. Bruno, graça e paz, boa noite, meu Graça e irmão. paz, reverendo. Boa noite. Meus queridos, este aqui é o livro que nós vamos sortear hoje. Um livro que foi doado pelo nosso irmão Bruno para sortear, certo? Do pastor Daniel Coelho. Quando pouco é o bastante. A provisão de Deus por meio de nós. E o estudo que nós vamos meditar nessa noite, que nós vamos dar nessa noite, é baseado no livro. No livro que nós vamos usar o tema. O tema do estudo é a provisão de Deus por meio do seu povo, ou seja, por meio de nós. Tá vendo? O Bruno está com o dele aqui e esse aqui é para o sorteio. Tá bom? Então, no final do nosso estudo, nós estaremos assim realizando o sorteio. Como faço para participar do sorteio? Né? Você comenta, você participa do estudo e assim você estará participando no final do sorteio do livro, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aí. Campelo, das paz. Você pode compartilhar a live, o vídeo, para que outras pessoas possam assim estar ouvindo e aprendendo. Hoje nós vamos aprender um pouco à luz do texto sobre o livro e sobre o tema provisão de Deus por meio do seu povo, ou seja, por meio de nós, né? Nós logo estaremos lendo o texto. Se você já quiser pegar sua Bíblia, o texto vai ser o Evangelho de João, capítulo 5. Você já abre aí. Nós estamos aqui com 11 pessoas, lembrando que para participar do sorteio, você precisa comentar, né? Colocar o comentário aí. Como sempre os irmãos participam, os irmãos vai ser da mesma forma. Eu e Bruno aqui nós vamos estar interagindo com você, fazendo um feedback gostoso, ouvindo vocês, né? Tirando dúvidas se for possível. Também sempre que os irmãos fazem alguma colocação, isso é muito bom porque ajuda bastante, não é? Então, Nanda Vasconcelos, boa noite. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda, graça e paz, né? É bom a palavra de Deus, é verdade, é maravilhosa. Então, boa noite. Olha aí, Dava entrou aí pelo o Facebook da clínica do carro, né? E ela botou o meu livro. Vamos ver. Queridos, nós vamos orar nesse instante. Alguém me passa um feedback aí, como é que tá a imagem, como é que tá o som, tá ok? Alguém pode nos dar esse feedback aí? Pois bem, eu creio que sim, porque os irmãos não, né, até agora não fizeram nenhum comentário, então eu creio que realmente tá ok. Obrigado, né? Boa noite, Ana Lúcia Campelo, graça e paz. Eu quero convidar você a orarmos nesse instante. É muito importante a sua oração nesse instante, a sua intercessão nesse instante conosco. E a nossa oração deve ser: Senhor, nos usa, né? Essa deve ser a nossa oração. Nos usa, fala ao nosso coração através da tua palavra, através do estudo, que possamos crescer em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Isso é maravilhoso para a nossa caminhada cristã, isso fortalece a nossa caminhada cristã, o aprendizado bíblico é maravilhoso. Então, nós vamos nesse momento orar. Vamos orar
e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, pedir que possamos ser assim iluminados, que possamos ser assim instrumentos nas mãos do Senhor, e que o Espírito Santo ele venha nos dar discernimento, compreensão, porque só Ele é quem pode fazer isso, não é verdade? Então, ore conosco nesse momento. Eu vou orar e eu quero que você me acompanhe nesta oração, nesta petição, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Curve sua fronte, feche seus olhos, tá bom? Deus Santo, Deus bendito, Pai maravilhoso, que bom, que privilégio te chamarmos de Pai, um Deus soberano, Deus amoroso, Deus gracioso, Deus que derrama da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida do teu povo, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por estarmos mais uma noite aqui, podermos partilhar da tua palavra, podermos, ó Deus, aprender e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, do Senhor. Ó Deus, toma de conta de cada um, ó Deus, cada vida, cada lar representado, ó Deus, que o Senhor cubra com as tuas asas, ó Deus, que o Senhor traga orientação, discernimento a todo o estudo que vai ser ministrado, seja com a vida de Bruno, ó Deus, que estará nessa noite com a responsabilidade de conduzir o estudo, ó Deus. E assim, ó Deus, nos abençoa. Nós te oramos e te agradecemos, mas também, ó Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Senhor, não poderíamos, ó Deus, de maneira nenhuma, ó Deus, estarmos aqui e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos agracie, nos ensine, nos instrua, sem primeiro dizer: Senhor, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados, para que eu possa estar aqui, ó Deus, nesse momento, consciente, Senhor, de que o Senhor nos perdoou, de que o Senhor, ó Deus, falará através, ó Deus, da tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém? Que coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Ana Lúcia Campelo, Eduardo Maire, boa noite, pastor igreja, boa noite, graça e paz, Deus abençoe. Fernando, o som está ok? Amém. Este é o livro que nós vamos sortear hoje, no finalzinho do nosso estudo, tá bom? Então, eu quero convidar você, eu falei que, Bruno, hoje nós meditaremos no Evangelho de João, capítulo 5. Você que no início estava aí, você já pode abrir, nós vamos já partilhar da palavra do Senhor, mas nós vamos da mesma forma, como falei, nós vamos fazendo feedback, vamos respondendo aqui perguntas. Você também pode deixar o seu comentário, que é muito bom. Bruno, é tão gostoso quando as pessoas deixam um comentário e acrescentam algo para esse momento, não é verdade? Isso é maravilhoso e nós acabamos aprendendo. Eu quero ouvir Bruno, até agora eu só falei, eu sou assim mesmo. Porque nós aprendemos, somam a perspectiva dos irmãos com a nossa, a gente aprende mais, o conhecimento ele se agiganta e a gente também, pelo menos eu só funciono à base de perguntas. Se a pessoa não botar pergunta, é igual você não colocar a gasolina em um Chevette. Não... Mas isso é maravilhoso porque já teve estudos que eu pude aprender um pouco com as colocações. Isso é maravilhoso. A gente acaba puxando um assunto e a gente acaba aprendendo. Isso é maravilhoso, né? Todos nós aprendemos e ganhamos com isso, não é verdade? Sérgio Consigne, amigo Sérgio da Consigne Crédito, acho que é isso. Meu querido, boa noite. Muito obrigado pela sua visita aí conosco. Espero que você tenha tempo e possa estar conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um abraço. Quando pouco é bastante. Bruno, sempre ouvimos palavras, principalmente há um jargão popular que diz assim: o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito, né? E o livro ele nos traz uma proposta: quando pouco é o bastante. Mas
Bruno, como podemos entender ou compreender, né, que o pouco ele é o bastante na nossa vida? Isso é muito interessante, né? E principalmente sobre o tema que nós vamos abordar nessa noite, que é a provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo, né? Então, isso é muito interessante. Há várias ideias e que precisam ser expostas, né? E são perspectivas sobre o interessante, Bruno, que sobre o mesmo milagre. Claro que há várias linhas de pensamento. O livro ele vai ter 10 escritores, ele é formado por 10 escritores, cada um compõe um dos capítulos, então são 10 ideias sobre o mesmo milagre. E não só isso, os 4 evangelhos nós vamos encontrar o mesmo milagre. O mesmo relato, o mesmo milagre. Então, se o Espírito Santo ele colocou os evangelistas para escreverem o mesmo milagre, relatarem, então é porque é importante. Exatamente. Esse estudo ele não se trata de um comentário bíblico ou expositivo, né? Ou de um sermão, mas de algumas reflexões e que não só podemos, mas devemos tirar, né? E que são extraídas do próprio texto. O texto que eu quero convidar você agora, nesse momento, a ler comigo. Se você já está com a sua Bíblia, né? Ou no celular, ou a Bíblia, né? Como costumamos falar, física, para que você possa folheá-la. Abra a sua Bíblia, você que está chegando agora também, se você quiser e puder partilhar o texto conosco. Hoje hoje nós temos um acesso, né, à Bíblia no celular, no smartphone, no tablet. Evangelho de João ou Evangelho de São João, capítulo 5. Eu vou ler o texto do verso 5 ao verso de número 15. João 6, me perdoe. João 6, do verso 5 ao verso de número 15. Evangelho de João, capítulo 6. E aí você pode me acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 5, João, capítulo 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um e o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, e informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Amém. Que Deus aplique a sua palavra em o nosso coração. Com certeza que Jesus se retira para o monte para orar. Logo em seguida, Jesus tem a passagem de que Jesus ele despede os discípulos, né? Para os discípulos passarem outra margem. E Jesus fica ali para despedir as multidões e depois vai para o monte orar. E aí ele, na quarta vigília da noite, diz em seguida o texto que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos, né? Mas o texto que nós lemos que fala da multiplicação de pães e de peixes. Tem uma canção deste, né, que retrata o milagre da multiplicação de pães e de peixes, né? Então, como eu falei, não só várias ideias, mas perspectivas também que são tiradas do texto aqui do milagre de Jesus sobre os pães e peixes. Como também muitos sermões, esse texto ele tem sido um palco de sermões, de estudos e que tem assim abençoado vidas. E nós vamos nessa noite tratar desse tema. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso irmão Edilson, Diane, Yasmin, boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Bruno, somos chamados a participar do milagre. É o que o livro ele nos diz, né? Como assim somos chamados a participar do milagre? O Senhor Jesus, ele geralmente chamava pessoas para participar dos seus milagres. Não que ele precisasse, mas ele chamava. Nós temos alguns exemplos. No livro de Êxodo 14, Moisés estende a mão sobre o mar e o Senhor, com um forte vento, faz os hebreus passarem ali a pés enxutos. Então o Senhor não precisava que Moisés estendesse a mão para abrir o mar, mas ele usou Moisés. No casamento em Caná da Galileia, que o Senhor fez a água virar vinho, ele chama os serviçais do casamento, ele manda encherem os garrafões de água, as vasilhas. E ele não precisava. Quem faz água virar vinho cria água. Ele podia simplesmente fazer o vinho surgir. Para quem faz os céus e a terra não é difícil fazer vinho. Então, ele não precisa. Ele é autossuficiente. Ele é colocado por João, no início do livro de João. Ele é colocado como Criador, junto com Deus Pai. Mas ele nos chama para participar do milagre. Então, pelo que eu entendi, assim, somos chamados a participar desse milagre, porém Deus não precisa de nós, ou seja, ele é autossuficiente, né, na criação do mundo. Então, até pelos exemplos que você falou aí. Sim. Mas somos chamados a participar desse milagre. Somos chamados por alguns motivos que nós vamos discorrer ao longo do estudo. Eu quero só incentivar os irmãos a participarem nos comentários, porque nós temos ali uma secretária anotando o nome de todo mundo que está participando. E se tiver mais engajamento, mais gente assistindo, se você compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, pode ser até que apareça mais livro, né? Eita, olha aí. Para ser sorteado. Coisa boa. Então Deus não precisa de nós. Ele cria o mundo inteiro sem nós. Só que somos chamados para participar do milagre. Esse é o primeiro ponto que a gente defende. Que ainda que Deus seja autossuficiente, todo-poderoso, Ele nos chama para ajudar. E Ele não chama pessoas necessariamente capacitadas. Ele chama pessoas comuns. Como o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele chama o menino. Os serviçais que ajudaram a encher as vasilhas, que foi transformada água em vinho, ele chama. Então, por que ele chama? Ele nos chama para participar do milagre, para que a gente saia de um estado passivo, de uma zona de conforto, que só espera que caia do céu, e a gente coloca a mão na massa para trabalhar mesmo.
que a gente ajude, que a gente sirva, porque o cristianismo ele precisa de atuação dos cristãos. É estranho um cristão que quer ser servido e não quer servir. Isso é muita imaturidade da nossa parte. O evangelho inteiro nos chama para servir, não porque há poder em nós, mas porque Deus usa aqueles que se disponibilizam a ajudar com o pouco que tem, e mesmo sendo pessoas comuns. Bruno, você falou aqui que Deus não precisava ali dos elementos, vamos supor assim, como também nesse milagre aqui, Jesus, né, na verdade, Jesus não precisava nem dos pães nem dos peixes, nem muito menos de quem? De Filipe ou de André. Que não serviram para muita coisa. Quais as características, né, das pessoas comuns que Deus usou, né, que tinham? Quais são essas características? Deus não chama necessariamente, nem usa necessariamente pessoas capacitadas. É claro que, de maneira nenhuma, eu poderia dizer que, então por isso nós não vamos nos capacitar. Mas Deus usa, pastor, primeiro, dentre aqueles que Ele chama, as pessoas que ouvem o chamado de Deus, ouvem uma necessidade, e então eles começam a se disponibilizar para Deus. E dizem, se for tua vontade, Senhor, eu vou cumprir, porque alguém tem que fazer. Foi o que o Senhor fez. A Igreja Presbiteriana de Santa Cruz precisava de alguém, e o Senhor orou, né? O Senhor já contou essa história e se disponibilizou a fazer a vontade de Deus, até que Deus mandou o Senhor para cá, e agora o Senhor faz parte da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz e faz parte da história da nossa igreja. Então, Deus usa pessoas que se disponibilizam e dizem, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Faz da minha vida o teu querer. Então, isso é bem interessante, porque quais são essas características, né, dessas pessoas comuns que Deus usa? E aí, primeiro, elas ouviram a voz de Deus e se disponibilizaram. E aqui, quando nós olhamos a Moisés, você citou o caso de Moisés, que no livro de Hebreus diz que ele preferiu servir ao Senhor do que as riquezas do Egito. Né? Então, isso é muito importante, isso nos deixa uma lição. Primeira coisa, ouvir a voz de Deus e se disponibilizar. Sabe quem eu lembrei agora? Isaías capítulo no início do capítulo, quando Isaías ele tem a visão, né? Vamos ler o texto. Isaías capítulo, acho que é o 6, verso 1 em diante, né? Eu acho maravilhoso esse texto, a visão de Isaías e o seu chamamento, né? Quando lá no Isaías viu ali o homem que era, ou seja, ele viu o seu pecado, ele viu com a sua própria imagem diante do espelho, né? Tanto que ele diz, ai de mim, né? Ele diz, ai de mim. Ele vai dizer aqui no verso 5, Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele dali não só viu o seu pecado, como ele viu a iniquidade do povo, né? Mas aí lá no finalzinho, ele vai dizer o seguinte, no verso 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ouve aqui o quê? Ele ouviu a voz do Senhor e ele se disponibilizou. E pastor, é interessante, porque assim, eles viam o seu pecado diante da glória de Deus, eles enxergavam o seu pecado. Só que ele não era uma pessoa crítica, autocrítica, a ponto de dizer assim, eu sou alguém que nunca vou conseguir. E inclusive quando eles tinham essa autocrítica, Moisés demonstra isso, Isaías demonstra também. Mas Deus rapidamente conserta isso no coração desses homens, mostrando que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso, e que ainda que a gente ache que a gente é incapaz, ainda que muitas vezes a gente seja incapaz mesmo,
Mas Deus capacita. Deus capacita. Então, isso é algo interessante, né? Uma característica de pessoas comuns que Deus usa. Então, a primeira coisa é o quê? Ouvir a voz, mas não só ouvir, né? Porque tem pessoas que ouvem, mas são só ouvintes, né? Não aplica. E quando nós aplicamos, o que é que acontece? Nós nos disponibilizamos. Então, você que nos ouve, não é só ouvir a voz, ouvir o chamado, né? Seja para a obra missionária, seja na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, seja o que for. Não adianta só ouvir, tem também que se disponibilizar, né? Tem que dizer, Senhor, fazer igual o profeta Isaías, eis-me aqui, não é? Muitas vezes a gente é destruído e paralisado pela nossa própria autocrítica. Eu sou incapaz, eu não presto, eu não vou servir, eu não sei fazer isso. E falta então se firmar em Cristo. E esse menino que ele chega com os pães e peixes, ele tem 5.000 homens ali, adultos, ele é um menino. Quem aparece com algum tipo de solução para alimentar a multidão é o menino. E hoje em dia, se nós olharmos, esse menino é um inocente, ele sabe de nada não. Desprezaria a criança. É verdade. E o interessante, Bruno, que Jesus ele conversa com Filipe. Ele faz uma pergunta a Filipe no texto. Não é verdade? Me acompanha o texto. João capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ou seja, nesse primeiro momento, Jesus eu vejo nessa pergunta que Filipe poderia ter se disposto a entrar nesse, né, vamos dizer assim, a ser usado por Deus no milagre nessa questão. Né? Mas aí ele colocou uma dificuldade, né, Bruno? Existem alguns comentaristas que dizem que Filipe morava por ali, por aquela religião. Isso, aquela região. Então ele possivelmente saberia onde comprar, mas a questão era, não é que Jesus, o que é que Filipe responde? O Senhor Jesus, ele pergunta uma coisa e Filipe responde outra. Respondeu-lhe Filipe no verso 7, não lhes bastaria de pão no seu pedaço. Ou seja, nós não temos dinheiro suficiente para comprar comida para essas pessoas. Mas Jesus não perguntou se tinha dinheiro. Ele perguntou onde comprar. É verdade. Aí ele já começou botando dificuldade. Eu sou desse jeito, pastor. Se eu for fazer alguma coisa, pergunte para mim por último. Porque eu já começo a botar dificuldade. Olha, isso aqui. Eu vejo defeito em mim, em situação. Não dá certo. E o Senhor Jesus queria justamente ensinar que essa autocrítica excessiva e essa falta de fé nele são problemas. Mas Filipe olhou logo para o financeiro e disse, não, com esse dinheiro não vai dar certo. Mas a intenção do Senhor, até a pergunta foi diferente. A intenção dele era que Filipe, ele dissesse assim, temos um problema, temos o Senhor já fez milagres, é só dizer o que eu faço que eu vou fazer. Bruno, eu esperava essa confiança responsável. Eu vejo aqui, sabe o que? Muita gente hoje na igreja, pessoas que têm talento, a gente percebe, tem um dom extraordinário e que muitas vezes esse dom e esse talento ele está enterrado, ele está escondido, né? E isso aqui talvez chame a nossa atenção ou a sua atenção, né? Para que você, veja só, se disponha, não só ouvir e não praticar não serve. Então você ouça, mas que você se disponha e entenda que quem capacita é o Senhor, né? Então muitas vezes fazem igual a Filipe, né? O Senhor pergunta e aí a gente dá uma desculpa, Senhor, mas é porque eu não tenho isso, ou falta aquilo, ou eu não tenho isso, eu não sei. Aqui me vem à mente quando Deus pede para Moisés ir falar com o faraó, né? Aí ele começa a usar desculpas, eu sou gago, né? Eu não sei falar, e aí Deus fala, Moisés, isso aí não é com você, eu dou um jeito nisso aí, né? Em outras palavras, estou parafraseando, mas muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Eu estou chamando aqui a sua atenção para um despertar,
Isso é bom o estudo, porque a gente pode entrar nessas camadas, né, esféricas, porque é verdade, tem muita gente hoje na igreja que poderia estar fazendo um trabalho excelente e não faz porque não se acha capacitado, por causa da vergonha. Então, se disponha, Deus é quem capacita, amém? Use seus dons e seus talentos que Deus lhe deu. Se você não sabe, diga: Senhor, qual o meu dom, qual o meu talento? Eu quero te servir, eu quero me disponibilizar em suas mãos. Faça isso, meu querido, minha querida, amém? Quem está conosco, o pastor Giovanni, lá em Mossoró, um abraço, pastor Giovanni, Abilene, Arthur e Júlia. Amanhã eu estarei pregando um sermão que é um esboço do sermão do pastor Giovanni. Pastor Giovanni eu costumo dizer que eu tenho dois pais espirituais, o presbítero Miguel e Marismar, né? E o outro casal que é o pastor Giovanni e a Bilene. O pastor Giovanni foi fundamental aí no meu crescimento, me acompanhou, muitas vezes foi mais meu amigo do que meu pastor, né? Nosso pastor, né? Então eu tenho alguém que eu tenho um carinho muito grande, essa família. Então Deus abençoe, muito obrigado. Vilma está conosco, Deus abençoe, minha querida. Então, vamos dar continuidade aqui. Pastor, eu disponibilizar-me para trabalhar é justamente eu sair da minha zona de conforto quando eu quero estar. Porque para mim é muito confortável me sentar nesse sofá e passar o dia lá. Primeiro que Giovânia não vai deixar, mas que eu tento. Agora não é só ela, é Noah também. Noah também não deixa. Mas o nosso desejo naturalmente quer não ter responsabilidades com nada da igreja e nem com questão da igreja, com o reino de Deus. Não quer ter responsabilidade. Nós nos tornamos hoje crentes de internet às vezes, que na prática não ajuda a tirar uma cadeira do lugar. E se alguém pedir ainda acha ruim. Então esse sentimento, ele é um sentimento que nós não devemos ter. Quando Paulo diz que quando um irmão for cear, espere o outro, ele está falando ali de uma consciência de comunhão, onde existe um trabalho, onde as pessoas dão as mãos, elas vão servir juntas, sem que um queira servir ou ser sentado num trono de realeza. Mas sair da zona de conforto, primeiro, exige um esforço que às vezes nós não estamos autodisponibilizados a fazer. E quando fazemos, pelo menos a gente ainda faz falando que não presta, não dá certo, que não quero, e bota mil dificuldades e não trabalha para o Senhor. Então, as pessoas têm o direito de não querer trabalhar para o Senhor. Agora, não vão fazer parte da história do reino de Deus nessa vida. Porque mesmo esses homens que nós não sabemos o nome, como o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, eles fizeram parte da história ativamente, demonstrando uma fé, uma disponibilidade que os discípulos não demonstraram. Ou seja, foram pessoas anônimas, que não são citados nomes, mas que entraram para a história sagrada. Sim. Não é verdade? Quando o Senhor chega na casa de Lázaro, ele já tinha morrido há 4 dias. Ele diz a alguns homens que estavam ali, que a Bíblia diz que eram amigos de Lázaro, eles retirem a pedra. O Senhor Jesus podia ter tirado a pedra facílimo, mas ele manda que nós venhamos nos esforçar. E quando a gente se esforça, crendo que não há poder em nós, mas em Deus, aí nós podemos ver a glória de Deus. Mas se eu ficar querendo ser servido, se eu ficar na minha zona de conforto, então nada vai acontecer. Só lembrando, né, boa noite a Gorete Galdino, ela falou aqui: boa noite, Bruno, meu pastor, né, sou a mãe de Adriano. Boa noite, minha querida, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Damires Ribeiro, a esposa do pastor Jair, está conosco. Boa noite, minha querida, a esposa do nosso pastor Jailson. Lembrando só que nós estamos tratando do tema provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Esse aqui é um livro que o nosso irmão Bruno doou,
para que no final do nosso estudo aqui, nós venhamos assim fazer um sorteio. E para você participar do sorteio, você deixa seu comentário e também pode interagir conosco. Então, o primeiro tópico aqui, lembrando que nós estamos falando aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, somos chamados a participar do milagre. Então, esse foi o nosso primeiro tópico. Então, o que é que eu digo a você? O que é que esse primeiro tópico ele nos deixa, Bruno? Eu creio que não só uma lição, mas um chamado, ou seja, há um chamamento aqui a colocar-se à disposição, né? Trabalhar em prol do reino, servir, e isso é maravilhoso. Então, vamos para o segundo tópico. Os milagres de Jesus, eles apontam para a messianidade e estabelecimento do reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 21. Você volta um pouquinho aí, Lucas, capítulo 4, verso 21. Boa noite, Zilma. Minha tia. Olha aí, coisa boa. Muito obrigado por estar conosco. Um abraço também para a irmã de Gorete, para minha tia Zilma, a irmã Gorete, mãe do irmão Adriano. Um abraço para o irmão Adriano também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Caso alguém de outra cidade ganhe o livro no sorteio que vai ser feito, não se preocupem que vai ser enviado para vocês sem custo nenhum. É verdade. Só vamos descobrir onde é o endereço. Quando fizermos o sorteio, a gente procura, né? Geralmente o pessoal são pessoas que estão nas listas de contatos, né? Nossos. Então, se for alguém de Santa Cruz, não se preocupe que o livro vai bem embalado, sem coronavírus. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 21, que nos diz o seguinte: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, nesse segundo tópico, os milagres de Jesus, eles apontam para a messianidade e o estabelecimento do reino de Deus. Bruno, nos explique isso melhor. Os judeus, eles acreditavam que o reino de Deus seria político. E eles não só acreditavam nisso, mas eles esperavam que fosse. Porque haviam algumas discordâncias entre eles na época, mas existiam pelo menos quatro posições. Mas eles queriam que fosse. Por quê? Porque eles viviam sob pressão do governo romano. Inclusive, quando o Senhor faz um milagre, o texto de João 6 vai dizer no verso 14 que os homens, vendo o sinal que Jesus fizera, a multiplicação dos pães e peixes, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E já querem proclamar o rei. Porque eles dizem: ele é poderoso. Então, na verdade, o que é que os judeus esperavam, né? Um Messias que realmente tivesse poder, como Jesus tinha, mas que ele tivesse atuação política. Sim. Né? E ele agisse como se agisse um rei. Isso, né? Impondo e assim colocando, estabelecendo ali o seu reino na terra, que traria paz para eles e ninguém. Era uma angústia justificada a dos judeus, porque é muito triste você viver um inferno na terra. É muito triste você ter sua cultura humilhada, um poder maior do que o seu, fazendo uma queda de braço e lhe vencendo. Ninguém quer isso. Deus me defenda. Aí eles viram em Jesus um libertador e estavam corretos em ver em Jesus o libertador. Só que eles queriam o Senhor. Inclusive, se nós acompanharmos João 6, nós vamos ver que Jesus, ele próprio afirma isso, que muitos seguiam ele só pelos benefícios dos milagres. Eles queriam o Senhor para benefício dos milagres e não para colocar a mão na massa e ajudar a expandir o reino de Deus. Então esse pensamento equivocado queria colocar o Senhor Jesus como um rei político. A angústia deles era válida, mas não foi para isso que Jesus veio. E nessa angústia, nessa tristeza, né, nesse anseio, nessa fraqueza humana,
eles queriam pegar o Senhor Jesus e tornar um rei. O Senhor Jesus, não, minha missão não é virar rei aqui nessa terra, não. Minha missão é muito maior do que esta. Então, quando Jesus ele faz os milagres, e interessante que era muita gente que tinha naquele momento. 5.000 homens. Isso se dava, eu creio que seria mais, até porque a Bíblia, Sim. Naquele tempo não havia contagem, Bruno, de crianças, por exemplo, e das mulheres. Existem comentários que dizem que chegava a 15.000 pessoas. Uhum. Então, assim, quando a multidão viu Jesus fazendo o milagre, então eles, opa, esse é o cara. Esse é aquele que veio e resolver todos os problemas e situações. Finalmente vai sair dessa escravidão. A gente já foi escravo sei quantos anos, aí agora escravo de novo. Não. Aí Jesus vai livrar. Aí o Senhor Jesus, não, peraí. Aí veio Jesus humilde. Jesus humilde. Né? E dessas, de uma média de 15.000 pessoas que estavam ali, incluindo os discípulos e o Senhor Jesus, quem se levanta corajosamente para tentar dizer assim, a minha parte eu vou fazer é um menino. Porque eu, quando era menino, se eu levantasse, tivesse uma fome de 15.000 pessoas, cidade de Santa Cruz, quando era menor, eu chegava com 5 pães e 2 peixes. Imagina, eu ia ser ridicularizado. Porque esse menino é louco. Bruno, eu creio que isso causou uma revolta, até porque lá no versículo 41 do mesmo Evangelho de João, capítulo 6, os judeus eles começaram a murmurar. Eu quero chamar a sua atenção para acompanhar esse texto conosco. Veja só, João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam, quem diziam? Os judeus aqui, não é verdade? Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Citarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Então o texto segue por aí. Mas o que foi que aconteceu? Quando eles viram o milagre, eles falaram: opa, esse é o cara, esse é aquele que veio para estabelecer o reino e está tudo resolvido. Só que Jesus, na sua simplicidade e humildade, ele já descarta essa possibilidade de pensamento deles. E aí o que é que acontece? Eles, oxente. Então eles começam a murmurar, né? E aí eles começam, mas esse não é o filho de José? Não é o carpinteiro? E como agora ele diz que é o pão que desceu do céu, né? Que aí na verdade muitos ali viam os sinais e milagres e confiavam. Isso nós não tiramos esse mérito deles, né? Ou essa crença. Mas o que é interessante é porque eles não entendiam isso. E eles murmuravam já desde quando Deus dava o maná no deserto. O povo para murmurar. O povo para murmurar. Um que eu conheci há um pouco tempo atrás dizia que o povo dele era o que tinha mais fé. Eu disse: você não leu o Velho Testamento. Então assim, o próprio Jesus ele diz: vocês me seguem, né, pela comida e o alimento que eu posso prover. Sim. Mas o coração de vocês está distante de mim. Existiam poucos que viam ali estes milagres como sinais de que Jesus era o Messias e que o reino dele era espiritual. A maioria que seguia, e outros seguiam para falar mal de Jesus. Sempre tem. É verdade. Sempre tem aquele que está lá, não ajuda em nada, ainda sai destruindo. Vamos lá, vamos para o terceiro ponto. Eu estou sentindo falta aqui dos irmãos. Cadê Baiane, Mateus, os irmãos, né, para comentarem aí, fazer perguntas. Lembrando que nós estamos tratando do tema que é extraído desse livro do pastor Daniel Coelho, a provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Quando pouco é o bastante. Um livro excepcional e que vai ser sorteado no final do nosso estudo, tá bom? Os milagres de Jesus apontam para a sua messianidade,
Nós vamos ter a citação de João Batista em Marcos 1,15, onde ele vai dizer que é chegado o reino dos céus, o reino dos céus está próximo. O profeta Daniel, no capítulo 2, versos 44 a 45, também fala de um estabelecimento de um reino eterno que vai se cumprir em Cristo. Então, muitas profecias cumprem-se em Cristo. O próprio texto de Lucas 4,21, Jesus vai ler o texto e vai dizer, se cumpre em mim isso aqui. Então, haviam pessoas que enxergavam isso. Pela graça de Deus, elas enxergavam isso. Deus permitia que elas enxergassem. E elas iam a Cristo. Agora, a grande parte, eu não sei se a maioria, iam por interesse. O terceiro tópico é a sensibilidade de ver a dor do outro. Esse terceiro tópico, ele nos traz, eu creio que grandes ensinamentos, Bruno. Né? Porque assim, essa sensibilidade para ver a dor do outro, não é todo mundo que tem. Né? E aí tem pessoas, eu já falei com pessoas, já conversei com pessoas que falam assim, eu queria me sensibilizar mais com as pessoas, eu queria me solidarizar mais com as pessoas, mas eu não consigo. E talvez você que esteja nos ouvindo, talvez seja uma situação que você se pergunte, e aí possamos aqui lhe ajudar nessa questão. Então, o terceiro tópico é a sensibilidade para ver a dor do outro. Os discípulos olharam para a situação e viram o que, Bruno? Viram o que é ruim. Viram só o que é ruim. Ou seja, o próprio Filipe disse, Senhor, nós não temos dinheiro. É aquela velha situação, pastor. Eu mesmo sou demais assim, eu entendo Filipe demais. A gente se coloca como vítima. Eu sou uma vítima. Aí vê o mundo inteiro e o universo como sendo carrascos da nossa alma. E a gente se vê no meio de uma grande maldição, nada dá certo. Mas eu vejo o Senhor Jesus esperando que a gente diga assim, eu vou ser responsável por isso aqui, eu vou tentar resolver. Eu não tenho poderes, mas da minha forma comum, e crendo que o Senhor vai agir, eu vou colocar a mão na massa. Mas às vezes a gente fica nessa. Não vai dar certo, eu não vou fazer, eu estou com preguiça, tem quem faça. É a síndrome da Gabriela. Tem gente que... Eu nasci assim, vou morrer assim. Cresci assim, vou morrer assim. Né? E eu pergunto, como você olha a vida? Né? Como você enxerga ou vê essa perspectiva? Então, note que os evangelistas nos mostram um mestre que se importam com os dramas das pessoas. Mas ele nos chama para agir naquilo que nós podemos. Eu creio que é isso que você acabou de falar aqui. Naquilo que nós podemos fazer. Para Jesus, aquela multidão não era uma mera massa de manobra ou apenas números. Ou seja, eles eram pessoas, Bruno, criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Sim. É interessante que o Senhor ele nos chama para a gente fazer. Para a gente fazer o que a gente pode fazer. Eu pensava muito assim antigamente. Não, tem tanta gente que vai fazer melhor do que eu, então eu não vou fazer não. Mas se precisam de nós, a gente tem que dizer assim, eu posso fazer, então eu vou fazer. Bruno, Maiano colocou aqui o seguinte, temos que enfrentar nossos medos para executar o chamado de Deus na nossa vida. Então clame a Jesus e Ele te dará essa força. E isso é verdade. E ela usou uma expressão que realmente eu creio que é medo. Medo, muitas pessoas por causa da timidez, mas que demonstram medo por trás da timidez. E aí é como nós falamos, Maiane, realmente no início. E Deus ele nos chama a participar desse milagre. E realmente há o medo. Há o medo principalmente se eu fracassar, se eu não souber, né, se isso não der certo. Se meus colegas forem rir de mim. Se os meus colegas forem rir, o que é que as pessoas vão falar de mim? Eu já sei que vão rir, então. Deixa eu usar um exemplo aqui meu. Eu tinha muita vontade de que em reunião de família, né, eu pedi a voz naquele momento, por exemplo, Natal, Ano Novo, e teve uma vez eu pedi a palavra e falar, pessoal, vamos agradecer a Deus por mais um ano, agradecer pela família estar unida, e ali tem um momento de orar, de falar do Evangelho, e
Eu teve uma vez, Bruno, que estava tudo pronto o cenário. Desde manhã eu tinha programado, ia ser um jantar na casa da minha mãe. Na verdade, não era nem na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Eu era um novo convertido ainda. E o novo convertido, você sabe que tem aquele fogo, aquela chama, né? Mas aí eu tinha essa barreira. Mas o que as pessoas vão falar se eu não souber orar, né, direito? E aquela questão, na hora que tudo pronto, reuniu o povo, né, ao redor da mesa, disseram, vamos jantar, vamos ceiar. E aí eu disse, vai ser agora. E eu travei aquilo. Tão difícil para mim e frustrador, porque eu não consegui fazer aquilo. Depois eu fiquei me lamentando, mas é algo que a gente consegue vencer, é uma barreira, e depois que a gente vence essa barreira, tudo é difícil. Hoje eu não tenho dificuldades. Mas é porque você está à frente, você é um evangelista, né? Então, mas não é porque você tem que vencer realmente seus medos, como o Maiane falou aqui, né? Temos que vencer e pedir a Deus para nos ajudar a vencer os medos. E nós só vencemos esses medos quando nós enfrentamos, quando nós nos dispomos, quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui para fazer. Então isso deixou de ser um empecilho, e muito pelo contrário. Toda vez que se reunia, as pessoas pediam, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Vamos ter uma palavra. Então isso é maravilhoso. E aí a gente consegue falar do amor de Deus, a gente consegue testemunhar do que Cristo tem feito na nossa vida, evangelizar para os nossos familiares. Então, não perca a oportunidade. Eu costumo dizer que pessoas têm perdido oportunidades para falar de Cristo. Pastor, eu sempre pensei isso. As pessoas que me conhecem vão ver e vão rir. Vão ver e vão ridicularizar. Mas se elas virem e forem convertidas? Porque o poder não está em mim. Eu já descobri isso. Se tivesse, o mundo inteiro pereceria na minha mão. Porque eu não tenho habilidade nenhuma de convencer ninguém de nada. Pelo menos eu acho que eu não tenho. Mas eu sei que Deus pode me usar. Então, hoje eu já tenho outra perspectiva. Não há de pensar negativamente e dizer assim, e se forem rir de mim? E se eu falar uma besteira? Isso. Falar uma besteira você explica depois. Não, isso aqui foi uma besteira. Mas a gente tem que pensar, eu estou com Cristo. Aconteça o que acontecer, está tudo sobre o controle de Cristo. E Ele pode me usar se eu estiver disponível para que Ele me use. E coisa boa é quando Ele usa. Essa questão de estar disponível é bom porque assim, se tem que haver uma disponibilidade. Eu lembro aqui que eu novo convertido ainda, e lá em Caicó, nós morávamos em Caicó, e eu já era casado com a Ana Cláudia, e a gente foi para a escola bíblica, a gente sentou no banco, o pastor Giovanni, que eu citei, né, aqui, era nosso pastor lá, e no final da escola bíblica ele disse, meus queridos, vamos orar nesse momento, encerrar, e vamos ficar de pé, e eu quero pedir o irmão Janaí para fazer uma oração. Rapaz, eu confesso a você que eu tremi nas bases, viu? Ana Cláudia do meu lado, mas aquela coisa, para me fazer bonita, eu me levantei. Comecei até a orar. Rapaz, travou, e eu não consegui mais orar. E eu me sentei, né, me envergonhei, me sentei. O pastor Giovanni foi quem terminou a oração por mim. E Ana Cláudia sentou e o pastor ficou dando os avisos, e eu escorei minha cabeça no ombro de Ana Cláudia e comecei a chorar. Mas comecei a chorar de vergonha, porque eu não consegui naquele momento orar. Mas aí eu quero dizer o seguinte, eu não estava... eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de orar em público, mas não é porque não ora em secreto, não é? Mas no meu caso era, porque eu era novo convertido, mas eu não tinha disponibilidade, eu não tirava disponibilidade ou prioridade, eu não priorizava porque o tempo de oração, que é falar com Deus, o tempo de ler a palavra, e quando Deus exigiu isso de mim, eu falhei. Mas aí naquele dia eu venci o meu medo, a minha barreira, e eu falei para Ana Cláudia, de hoje em diante, mais nunca Satanás me envergonha. Mais nunca ele me envergonha. E daí então eu comecei a orar, comecei a ler a palavra. Então, quando eu falo se disponibilizar, também é pagar um preço. Sim. Né? Pagar um preço de estar sempre se preparando. Porque Deus capacita. Mas como é que Ele capacita? Bruno, está aqui. Bruno, desceu uma luz sobre você, lhe capacitei, você está preparado. Não, você tem que se esforçar, aquilo que você falou. Vou ler, né? vou estudar, vou né, ter meu tempo de oração. Então isso é interessante. A nossa irmã Cleia, boa noite Cleia, Joatan, todos aí na sua casa.
Quem estiver aí nos assistindo, Deus abençoe a todos. Terceiro tópico, a dor do outro. Isso é o que realmente não vemos nos dias de hoje. Realmente isso é verdade. Isso tem sido constante porque nós vivemos, Bruno, no mundo, Cleia, nós vivemos num mundo, infelizmente, materialista. E onde as pessoas, cada vez mais, elas se preocupam com o seu eu, né? Então, essa questão de ver a dor do outro, realmente, isso tem acontecido nos nossos dias. Existem situações que aos olhos dos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E existem situações de dificuldades e dor que a gente sente que são legítimas. São dores que angustiam a pessoa, é triste, ela chora, ela vive infeliz. Mas às vezes nós vivemos infelizes porque nós aceitamos viver infelizes. A gente simplesmente se acomodou em certas situações, não tem vontade de mudar, de lutar pelo reino de Deus, pela sua saúde mental, emocional e física. Aí a pessoa aceita aquela vida desgraçada. Aí reclama. Mas muitas doenças psicológicas, emocionais que os humanos têm, Às vezes comodismo? Às vezes é comodismo. Aí esse comodismo, porque quando a gente está alegre, a gente mostra que está feliz, sai da gente. A alegria é perceptível ao nosso redor. Mas quando a pessoa está triste, ela fica acumulando pensamento, aí é uma coisa mais interna. Aí aquilo ali envenena a pessoa todinha. Aí tem gente que fica nesse padrão. Aí vira medo, aí a ansiedade vira insegurança, a insegurança mistura com medo, aí vira uma depressão. E tudo isso às vezes porque eu não sei lidar com meus sentimentos. Aí eu vou precisar de ajuda de um psicólogo, eu vou precisar do evangelho, eu vou precisar de oração, que eu às vezes não oro. Eu vou precisar de recuperar toda uma vida que eu deixei negligenciada. Você falou algo interessante aí, a gente aproveita o estudo para esse momento, o que nos vem à mente, para a gente aplicar aqui. Muitas vezes as pessoas acham que é só algo espiritual, mas não, né? Realmente, talvez tenha algo espiritual e que precisa ser vencido por meio da oração, né? Por meio de ajuda, e aí tem os aconselhamentos, né? O auxílio pastoral, mas muitas vezes é preciso buscar ajuda de pessoas, né? De psicólogos, de psiquiatras até mesmo. Se esforçar. Se esforçar. Porque aquele texto do casamento de Caná da Galileia, eles tiveram que encher cerca de 600 litros de água. E não tinha mangueira, não. Uma bomba para você apertar lá ou botar na energia, era no braço. Encher. E por que a gente está enchendo isso aqui? Isso era para ter vinho. Tá? Eles não tinham perspectiva, às vezes, do que estavam fazendo. Tinha confiança em que Jesus podia fazer alguma coisa. O que ele ia resolver, mas eles fizeram. Eles se esforçaram. O que eu estou querendo dizer é, nós não podemos simplesmente esperar que apareça um Salvador que vai nos entregar tudo de mão beijada. Não vai. Nós temos que nos esforçar. Irmã Nazaré, boa noite. Irmã Nazaré, boa noite a todos aí da sua casa. José, ela botou o seguinte: temos que buscar. Realmente, é isso que Bruno falou agora. Adriano colocou o seguinte: boa noite, Adriano Cláudio. Vejo o meu início de conversão nas suas palavras, pastor Janaído Andrade. É verdade, muitas pessoas passam por esse processo, Adriano, mas quebrar essa barreira, sabe? É dizer, eu não vou ser mais envergonhado, eu não vou... Agora, realmente tem algumas pessoas que têm dificuldade. Por exemplo, a nossa irmã Cléia colocou o seguinte: continuo com esse empecilho de orar em público, continuo orando a Deus para que isso aconteça, e orem por mim, mas já me sinto melhor. Amém. Com isso também eu não quero dizer que eu conheço uma irmã lá em Caicó que ela não ora em público, ela trava. Bruno, agora eu vou te falar, é uma mulher de oração. Ela tem uma bênção.
E pessoas nem sabem. Tem sido uma bênção na vida dos irmãos aqui da Igreja de Santa Cruz, porque muitas vezes que a gente foi passar por aconselhamento, aconselhar pessoas, tratar de assuntos sérios, a gente ligava e a gente falava, ó, fulano, ore aí, que a gente ore por nós, porque a gente vai tratar de uma situação assim, assim, e ela, uma mulher de oração, se colocava em oração. Então, com isso, eu não estou querendo dizer também que quem não ora em público é porque não tem intimidade com Deus, não. Mas, se isso precisa ser quebrado, busque isso, né? Porque uma hora mais cedo isso vai ter que acontecer, né? Então, Cleia, mas que bom que Deus já tem trabalhado na sua vida, minha irmã. Adriano colocaram aqui, só lhe deu glória, amém. Eli Mendonça, Deus te abençoe. Adriano Cláudio colocou, é verdade, reverendo Bruno, quando estamos felizes, falamos do evangelho até para os seres inanimados, é verdade. Mariane colocou, verdade, Bruno, pastor, temos medo do julgamento das pessoas, isso, né, aquilo que você estava falando, mas não devemos nos preocupar com isso. Tenho muita vergonha, mas tenho pedido a Deus para me dar forças para enfrentar os meus medos. Pastor, duas coisas. Deixa eu só concluir aqui. Sim. Os meus medos... Não estou conseguindo abrir o restante dela, né? Aqui, quando... enfrentar os meus medos, quando conseguimos enfrentar, o resultado final é prazeroso. Isso é verdade, Maiano. E são medos que temos que enfrentar. Temos que buscar, pedir forças a Deus, como a irmã Nazaré falou aqui, buscar forças. E essa força nós não encontramos, não é desse mundo. Nós encontramos aqui, ó. Sabe? Senhor, me dá força. Aqui é onde a gente cresce espiritualmente. Aqui é onde vem o nosso combustível. Então essas barreiras são quebradas. Bruno? Eu queria que você que está aí na sua casa e está disperso, prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Eu sempre fui muito medroso, pastor. E eu passei a vida inteira estudando sobre medo e orando a Deus para não ter medo e tendo medo. Todo mundo eu acho que tem medo. A irmã Maiana disse que tem medo, mas não é só a senhora não. Não, todo mundo tem. Todo mundo, mas se aparecer Bill Gates na sua frente e você puder conversar com ele, se ele for sincero, ele vai dizer que tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo. Isso foi uma das descobertas que eu fiz. Até o coach que sai dizendo que ele é o mais poderoso do mundo, ele se treme na base em alguma coisa. Não existe isso de não ter medo. Agora, o que é que o medo diz a gente? O medo, ele tem uma mensagem, que às vezes nós não percebemos o que é que ele está dizendo. Mas o medo, ele tem uma mensagem que ele repete e continua repetindo. Que é assim, as pessoas... vai dar errado. E as pessoas começam a confiar no que não vê. Às vezes, confia no medo, vai viver baseado no medo, numa coisa que é invisível, nas incertezas. Mas se for para eu confiar naquilo que é invisível, naquilo que eu não estou vendo, é melhor confiar na fé. Porque se for para botar meus sentimentos no pensar que vai dar errado, eu prefiro colocar meus sentimentos e pensamentos no Jesus é o meu Senhor. Porque, do contrário, eu vou viver frustrado. Eu tive muito medo. Eu me restringi muito a vida inteira. Ainda faço isso, me restringo muito. Mas, hoje em dia, eu já não coloco meu pensamento no vai dar errado. Porque se for dar errado, deu. O que é que eu tenho que fazer? Lutar agora para ver se dá certo. Eu não posso deixar que porque deu errado eu deixe meu coração se encher de ódio, se encher de mágoa, se encher de rancor e virar aquela pessoa que fica remoendo dor 24 horas. Hoje eu vi uma pessoa que, para não dizer que é mentira minha, estava eu e Giovanni, remoeu uma dor de 20 anos atrás. Meu patrão, se for para colocar seus sentimentos, seu pensamento em uma desgraça, para você viver frustrado, coloque em Cristo, pega um salmo, vá ler o salmo, decore o salmo. Quando você estiver com medo, cite o salmo. Bruno,
A Detinha fez um comentário aqui, ela disse o seguinte: muitas das vezes a timidez nos atrapalha, isso mesmo acontece comigo. É verdade, a timidez tem sido um bloqueio, uma porta, né, fechada de bloqueio para essas questões. Bruno, muitas vezes nós somos prisioneiros do passado, e isso nos traz medo, e esse medo nos atormenta. Né? E aí é fácil se libertar desse medo? Não, mas o que Bruno quis dizer aqui é que nós temos esse meio de libertação. Qual é? A palavra de Deus. Né? Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente. Então assim, Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso equilíbrio. Nele nós encontramos o que nós necessitamos e tanto procuramos. Então, busque ao Senhor através da sua palavra. Né? Entregue os seus medos ao Senhor. O próprio Senhor diz: lance sobre mim a ansiedade. O que é essa ansiedade? Dos tempos presentes, dos vindouros e também, muitas vezes, aqueles medos que nós sofremos de 20 anos atrás, de 30, de 40, e que isso nos atormenta. Né? Então, vamos voltar aqui para o texto precisamente. Perguntas e respostas, Bruno, diante dessa multidão faminta. Que aí muitas vezes são perguntas e respostas diante de pessoas que nos procuram, famintas pelo Evangelho, com sede de Deus. E quais são as nossas respostas para essas pessoas? Né? Primeiro, para Filipe: onde compraremos pão para não faminta? Onde compraremos pão para a multidão faminta? Foi o que Jesus perguntou a Filipe. Não é? Qual foi a resposta de Filipe? Não temos dinheiro, o dinheiro que temos não dá. Jesus pergunta onde? Filipe responde quanto. A resposta errada. Errada para fazer uma pergunta, ele dá a resposta aqui. A resposta, né? Então, André, né? André diz: tem um menino com 5 pães e 2 peixes, mas também não vai servir para nada. Não vai servir, é muito pouco. Né? E aí o livro, o que é que o livro diz? livro Quando pouco é o bastante. É o bastante. E aí aquele jargão popular, né? O muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Isso. Não é? Então Jesus pergunta onde? Filipe responde quanto? Então resposta errada para a pergunta certa. Então ele não perguntou quanto custa, mas onde comprar. Porque se fosse o caso, até se ele tivesse: Senhor, tem tal canto, ele poderia ter provido até o dinheiro. Com certeza alguém tinha alguma prata ali naquele momento, algum centavo, né? Tinha. E Cristo poderia multiplicar ou não. Faltava fé. O mesmo Deus que passa 40 anos dando o maná do céu não conseguiria comida para aquelas pessoas? Conseguiria, mas é porque quando eu olho para as circunstâncias e quando eu olho para as pessoas e eu lembro a partir das minhas experiências, eu vou ter angústias, tristezas e dores. Mas quando eu olho para Cristo, e não é um olhar, o olhar que eu estou dizendo é você se esforçar no campo mental, para você colocar seu pensamento no Evangelho. O irmão Adriano comentou assim: o salmista disse que nós nos deitamos e dormimos porque o Senhor nos dá segurança. Louvado seja Deus. Então imagina aí, eu vou dormir, aí eu vou passar a noite de 1, 2, 3, 4 da madrugada imaginando: meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que vai entrar alguém aqui em casa? Aí perdeu o sono, não aconteceu nada. Não seria melhor que você tivesse colocado sua fé no Evangelho? Vou dormir em paz. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, pelo menos você já tinha tirado uma soneca. Ele disse: é nessa segurança em Deus, não nos entregamos ao medo do conhecido ou medo das incertezas. É verdade. A Cristina Ferreira, um abraço, minha querida, um abraço para teu esposo de Assis, que Deus te abençoe, que bom você estar conosco. Aí chega André e também mostra que não vai assumir o quê? A responsabilidade por algo impossível. Ou seja, eles olhavam para quê, Bruno? Eles olhavam para si mesmo. Eles olhavam para a situação, mas não para Jesus.
Eu lembro que quando o povo estava lá no deserto, o povo pediu comida, Deus manda o maná e Deus diz, olha, pegue só o que dá para comer. Então o povo começou a encher os cestos e guardar. Quando foi no dia, apodreceu, porque esse povo não entendeu que eu supri hoje e suprirei amanhã. Então nós queremos que crer na providência de Deus. Por isso que essa crença que nós estamos dizendo é uma crença onde você sai da sua zona de conforto cotidianamente. Você vai colocar sua mente submetida à verdade do Evangelho todo dia. Porque é igual, se eu não enfrento o meu medo hoje, amanhã ele está mais forte. Agora, se eu enfrento hoje, amanhã ele vai estar mais fraco. Principalmente se eu enfrento ele hoje, amanhã e depois. E daqui 1 mês, 2 meses, aí passa 10 anos, você mas eu ainda tem um medo. Mas é menos do que você tinha 10 anos atrás. Exatamente. O Dávila colocou aqui, quando olhamos para as circunstâncias, limitamos o poder de Deus. Isso é verdade. E o que é que acontece? Quando nós tiramos o foco, eu sempre costumo, quando eu tenho oportunidade, eu costumo usar esse exemplo. Quando os discípulos estavam no barco, e aí, até aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus anda por sobre o mar, Pedro vê, Jesus pensa, os discípulos pensam que é um fantasma, e aí o que é que acontece? Pedro, eu sempre digo que Pedro, Pedro era muito ousado, né? E Pedro, o que é que ele diz? Ele olha e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. A pessoa acaba falando um negócio desse para o Senhor. Então Pedro era ousado. Mas tudo bem. O texto relata que Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Mas note bem, Pedro caminhou sobre as águas até enquanto ele estava olhando para quem? Para Jesus. Então Jesus, nosso foco deve estar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí pegando o texto, o gancho aqui do que Dávila falou, quando nós olhamos para as circunstâncias e tiramos o foco de Cristo, o olhar de Cristo, o que é que acontece? Os vendavais, as tempestades, ou seja, o medo, ele nos sobrevém. E o que é que acontece? Nós começamos a afundar, porque Pedro tirou o olhar de Cristo, né? Enquanto ele estava ali, ele estava andando por sobre as águas. E aí quando ele olha para as circunstâncias, tem medo, o medo se opõe, e aí nos faz olhar para as circunstâncias. E aí o que é que acontece? Nós começamos a afundar. Quando nós olhamos para Cristo e nós temos o Evangelho cotidianamente na nossa mente, se alguém disser assim, vou lhe matar, a resposta é vai se Deus quiser. Se ele quiser, vai. Se ele não quiser, não vai. Olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para Daniel, sim. não é verdade? Exemplos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não olhe para si mesmo diante das dificuldades, das situações, das lutas. Mas confie em Deus, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Não olhe para você, porque nós somos limitados. Não devemos olhar para nós mesmos diante das circunstâncias. Veja que coisa boa, Bruno. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas a oportunidade que nós temos nesse momento é disso que eu preciso olhar para Cristo, realmente tirar esse medo. Porque muitas vezes nós estamos olhando para nós e nós somos limitados. E isso, pastor, nós temos que fazer todo o corpo de Cristo. Mesmo o teólogo mais capacitado, que publica livros de alto nível, até o irmão que só sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós temos que ter o Evangelho vivo na nossa mente, porque a minha ação e os meus atos, sempre cheios de fé, vão importar mais do que nossas posições. Tem uma frase aqui do Alvo Dumbledore, que é no filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Olha só que escândalo, vou citar a frase dele. Ele diz assim que nós não somos nossos dons, nem talentos, nem posições. Nós somos as ações que tomamos. Então essas ações que tomamos, às vezes, são, ações com pessoas menos capacitadas são tomadas do que por pessoas muito capacitadas. Então esse é o perfil de pessoas que o Senhor Jesus ele vai usar. São pessoas que se disponibilizam, que elas utilizam aquilo que sabem e sempre vão continuar buscando saber mais, mas elas vão utilizar-se de forma a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sei fazer isso aqui, o que eu posso ajudar?
Esse é o primeiro passo para o milagre. Cristo aqui poderia ter contado com Filipe e André, mas Cristo pergunta uma coisa, Filipe vem com uma resposta totalmente diferente. Aí o que é que acontece? Surge a figura de um menino inexperiente, um garoto inocente, que queria ser parte da solução. Vejam só, fazer algo. Um menino, mas por quê? Porque ele viu o problema e disse, o problema é nosso, o problema é meu, vou ajudar. Isso entra aqui naquilo que a irmã Cléia falou, né? E na questão do tópico também, não é verdade? Se importar com a dor do outro. Então, multiplicar é o que Deus faz. Deus vem fazendo desde o Éden. Meus queridos, Ele transforma um homem em um homem e uma mulher, né? é verdade, né? Então, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, verso 3, vemos que por 40 anos o Senhor alimentou o povo no deserto. Né? Não só alimentou, cuidou. Era de noite com a coluna de fogo para aquecer o povo do frio do deserto. E de dia a coluna de nuvem para proteger o fogo do sol castigante do deserto. Devemos entender que Deus sempre está cuidando de nós. Amém? Bruno, a Gorete fez um comentário aí. Ela colocou o seguinte: e sendo assim precisamos não ter medo, mas sim termos a respeito a Deus. E pelo que eu entendi aqui, ela está dizendo que devemos entender, né, o que Deus é na nossa vida. E isso é verdade, né? Ela colocou: se cremos e confiamos, devemos enfrentar, sabendo que Cristo está conosco, e sem ousadia, e se com muito temor. Pastor, tem teólogo na internet que eu assisto, e inclusive eu baixo os vídeos, que é para eu nunca imitar. Que eles vão para a internet dizer que eles são, vixe, se ele falar ninguém entende não. É tão evoluído o homem que ele é quase uma divindade. Mas assim, eu tô aqui na internet para dizer que se for para fazer uma lista de desgraça, a minha é grande. A minha lista é grande. Agora, se eu for olhar para mim, eu sou o quê? Não gosto de pegar no pesado. Não gosto. Se eu pegar, ainda sai falando mal. Vitimista, só quem é. Então, se eu for olhar para mim, não faço nada. Se eu for viver para mim, não faço nada. É um atraso de vida. Então, o Senhor, Ele nos chama para a gente... Todos nós somos limitados. Eu tenho as minhas limitações. Outras pessoas com outras circunstâncias, outras experiências de vida, vão ter outras limitações, outras personalidades. Só que o menino que traz o pão e o peixe, ele tinha uma limitação, que era uma pouca quantidade de alimento. Mas ele diz o quê? Eu vou tornar minha limitação um empecilho para eu não ir a Cristo. Não, ao contrário, ele diz, essa aqui é a minha limitação. Vou a Cristo com ela. Eu posso até trazer esse exemplo aqui para o cotidiano e para muita gente. Por exemplo, pessoas que ficam com alguma deficiência, né? E aí o que é que acontece? Elas vão optar por ser uma pessoa inútil para o resto da vida, ou mesmo diante daquela situação, ela realmente tentar ser alguém e não só ser alguém que tem capacidade de ser, e ser exemplo de vida para outras pessoas que passam pela mesma situação, como temos muitos exemplos de pessoas, não é verdade? Que enfrentam essas situações. Pessoas que perderam um membro do corpo, e aí tem pessoas que realmente se afundaram, né, e aí acham que aquilo foi o fim, mas muito pelo contrário, tem pessoas que realmente não baixou a cabeça e foi à luta. Claro, né, tem incentivo, tem o apoio da família, tem muita coisa em jogo. Né, mas assim, hoje são exemplos para outras pessoas. Dávila colocou o seguinte: acredito que muito do que foi falado se resume a descansar na vontade e propósitos de Deus. Quando entendemos que nada do que temos é merecido
e que vem gratuitamente de Deus, compreendemos que Ele nos dá aquilo que necessitamos. Sim. Ele nos dá aquilo que necessitamos, nos usando, trabalhando, né? Amém. Eu achava, pastor, que trabalhar era chato. Eu ainda acho trabalhar chato, mas eu achava de forma muito negativa. E eu li um livro que falava sobre trabalho, empreendedorismo e Jesus Cristo. E ela mostra que Deus trabalha todo o tempo, que o trabalho se tornou algo mais dolorido e cansativo por causa do pecado. Mas às vezes nós somos enganados por mentiras que nós acreditamos e não percebemos. E a gente afirma que aquilo para nós como uma verdade, mas é uma mentira. Vou dar um exemplo. Eu tinha um emprego que eu vivia muito desgastado. E eu pensava, na hora que eu sair desse emprego, eu vou ter uma vida mais tranquila. E eu tive. Mas eu continuava me sentindo desgastado. Aí então tive um outro emprego. Aí eu disse, não, enquanto permanecer essa circunstância aqui, eu vou viver infeliz. Aí a circunstância saiu, apareceu uma mais favorável para mim. Aí naquele período eu pensei, agora eu vou estar mais feliz. Estava angustiado, desgastado, igual antes. Então a gente fica repetindo mentiras e na verdade a forma como a gente encara a vida, às vezes é um problema de pensamento, é um problema de como nós enxergamos a vida. Geralmente não é com o Evangelho. Muita gente não enxerga a vida através do Evangelho, eu mesmo, em alguns aspectos. Por isso que a gente sofre. Nós vamos ver que o Senhor Jesus ele quer desenvolver uma ação de servo nos discípulos. Ele quer que eles sejam disponíveis. Eles querem que eles sejam confiantes, que eles sejam gratos, que eles orem com Ele. E nós vamos aí, olha o texto, o que é que os discípulos faziam? Desconsiderava isso, não entendia. O próprio Jesus, quando ia para o monte, em algumas vezes pediu, orem aqui, que eu vou me retirar, vou orar. E quando chegava, estava ele dormindo. Aí depois reclama minha vida. Sim. Justamente por isso. Fernando Mateus colocou o seguinte, um texto, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Isso é uma grande verdade, né? A Vânia Ribeiro, Deus o abençoe, glória a Deus. Amém, minha querida. Obrigado por você estar conosco. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Adriano, sofremos porque buscamos sempre um culpado. Veja só, Bruno. Ele falou em algo que eu ia falar. E dificilmente assumimos nossas responsabilidades por nossas escolhas. Eita! Agora, viu? Mas é isso, Adriano. É isso mesmo. É o famoso pensamento vitimista. E às vezes não tem como tirar a gente desse pensamento. Porque ela vai precisar amadurecer. Alguém que está me escutando pode dizer assim, eu estou entendendo o que você está dizendo. E pode ter alguém que escuta e diz, eu não estou entendendo nada. Porque ela não tem maturidade suficiente para entender com abrangência aquilo que a gente quer dizer. Então tem gente que ela está no pensamento vitimista, que ela quer um salvador, alguém que apareça, tá, enviado por Deus, e ela sai culpando todo mundo. É aquele pensamento de amargura, ódio e rancor, que fica remoendo isso uma década. E não assume suas responsabilidades, não faz o que devia fazer. É justamente isso. Isso aí, você coloca tudo isso no liquidificador e bate, vai ser uma vida infeliz, onde a pessoa vive arrumando alguma coisa para ela se entreter, que vai gerar mais infelicidade nela. E para você tirar uma pessoa disso aí, dependendo do nível de maturidade dela, é difícil. É verdade. Bruno, o que Jesus queria era que alguém saísse de quê? Da zona da indiferença, da zona de conforto. Não ajudam em nada, só vem defeito e se puder ainda atrapalha. Tem pessoas assim? Menino. Não ajuda em nada. Quem ajuda, ela ainda vai fazer a caveira para não ajudar mais. O que Jesus queria era de alguém que saísse da zona da indiferença para a zona da intenção. Ou seja, a frase da zona de intenção é:
o que eu posso fazer para ajudar? Acho que foi o que o menino falou, né? Chegou com aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos. A multidão ali para ele não era um empecilho. Não. Mas ele chegou e se dispôs. Eu tenho aqui. Veja que coisa linda e maravilhosa, Bruno. E o texto, pastor, mostra que tinha outras pessoas que tinham comida lá. Mas só o menino que foi. Só o menino que se dispôs, né? Ou seja, a fé do menino se evidenciou quando ele deu tudo o que ele tinha, que era pouco, mas não importava para Cristo que a quantidade, mas a intenção, e para quem se entrega, isso é muito. Por isso que quando o pouco é o bastante. Então, meus queridos, isso é maravilhoso. Então, Jesus, sendo Deus, se humilhou e se deu por inteiro. Aquele menino, podendo ter se alimentado, ele poderia ter, Bruno. Não, isso aqui é meu, eu vou pegar isso aqui e vou comer escondidinho aqui. Mas ele preferiu o quê? Entregar tudo, né? E o que foi que aconteceu? O altruísmo, que é quando nós vamos nos disponibilizar para fazer o bem, para ajudar, ele é uma centelha divina em nós. Quando eu não tenho uma interação com o Evangelho, toda a cura que eu espero receber, toda a libertação emocional dos meus sofrimentos não acontece quando eu não tenho interação com o Evangelho. Aquele mandamento, enchei-vos do Espírito. Ali é um mandamento, enchei-vos do Espírito. Aí nós somos cheios do Espírito Santo. Se nós nos enchêssemos do Espírito Santo, muitas desgraças que nós temos nós não teríamos, mas nós negligenciamos nos encher de Deus, confiar em Deus, submeter-se a Deus. Negligenciar e sofre e ainda sai botando culpa no povo. Interessante, Bruno, que o menino ele foi corajoso, ou seja, ele podia ser ridicularizado, né? E talvez tenha sido, mas o medo não paralisou, ou seja, ele não ficou na acomodação. Os discípulos evitavam o desconforto, o menino não. Quem quer muito conforto não quer servir. Ou seja, esse menino que permanece anônimo, ele fez da sua limitação um caminho para ir a quê? Até Cristo. E isso é maravilhoso. Então, meus queridos, dar graças primeiro, repartir depois, é o que o Evangelho de João, foi o que João fez, o que Jesus fez no verso 11, capítulo 6. Então, deu graças e partiu do pão. Uma coisa, pastor, o irmão Francisco Luiz citou... Eu abri o texto aqui, né? 2 Timóteo 1,7. Isso. Eu vou só concluir isso aqui, né? Dar graças primeiro e depois partir o pão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. O que foi que aconteceu? Jesus ensinou, né, que devemos encarar a vida com gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Ou seja, viver com gratidão, assumindo uma postura de dependência, alegria e serviço humilde no caminho de Emaús. Foi o que foi feito. Deixa eu citar aqui o texto que irmão Francisco Luiz, um abraço, meu querido, Deus te abençoe. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existe, quando o texto, Paulo diz, enchei-vos do Espírito, e esse Espírito, quando estamos cheios de Deus, nós nos alegramos, nós temos confiança. Eu não vou me encher do Espírito Santo se eu estiver cheio de pecado. Você alimenta pecado para dentro de você e quer
quer porque quer estar cheio do Espírito Santo. É loucura. Então, há um processo de limpeza. Um processo que exige que eu submeta meus pensamentos ao Evangelho. Porque tem gente que vai lutar com toda a força da sua vida para defender uma coisa que o Evangelho diz outra. E diz eu sou crente. Aonde? Você é doido. Nós ficamos com o Evangelho. Se eu quiser cortar daqui a pouco. Nós ficamos com o Evangelho. Esse... Não, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos medos. Nesse processo envolve oração, nesse processo emocional. Nesse processo envolve jejum. E nós não vamos ser cheios do Espírito Santo se eu sou cheio de dúvida, de incredulidade, eu não confio. É todo um processo que eu preciso vivenciar. Bruno, eu tinha citado aqui o texto, né, lá dos discípulos no caminho de citar o texto que o irmão o Luiz ele nos passou aqui, né, que uma bênção. Foi muito bom. Eu tinha falado o seguinte: viver com gratidão, assumindo uma postura de dependência, alegria e serviço humilde. Aí eu citei aqui no caminho de Emaús, né? Os discípulos e Cristo chega, né? Você quer fazer um comentário rápido aí sobre... Vou fazer. Quando no caminho de Emaús, o Senhor Jesus ele dá uma explicação teológica que qualquer teólogo do mundo inteiro queria ouvir. Ele expõe como toda a Escritura, principalmente o Velho Testamento, que era o que tínhamos, como tudo isso aponta para ele. Ele expõe tudo. E aqueles homens não entendem. O melhor teólogo, sobre aquilo que a teologia fala sobre ele, explica tudo. E os olhos daqueles homens continuam fechados para a verdade. Para a gloriosa verdade que mudaria a vida deles, que faria eles entender tudo melhor. E eles viriam como de fato é a cultura deles. Mas eles não perceberam. O pregador foi Jesus Cristo. O texto diz que eles não perceberam porque o Senhor não queria que eles percebessem. Mas existe um momento específico onde eles entendem que aquela pessoa que estava conversando com eles era Jesus, era o próprio Cristo. É quando o Senhor Jesus ele vai dar graças e partir o pão. Então, na forma como ele alegremente estava dando graças ao Pai, aqueles homens reconhecem, porque já tinham visto. Então, existia na forma que Jesus vivia com as pessoas, existia uma perspectiva de graça, uma perspectiva de amor, de alegria que contagiava todos. Bruno, interessante. Caracterizava ele. Interessante isso que você falou, porque isso está dentro desse contexto do terceiro ponto, que é a sensibilidade para ver a dor do outro. Não é? Então, tem que haver uma disponibilidade. Tem que haver uma disponibilidade. Né? Então, é só olhar para a situação? Não. Mas é dizer, eu estou aqui para ajudar. Agora também tem um porém. Muitas vezes é preciso de que aquele que está precisando de ajuda, ele queira ser ajudado. Sim. Né? E aí eu esse mérito, eu só quero... já são 9h10, né? Nós estamos aqui com 17, 18 pessoas. Eu só queria citar aqui, hoje eu creio que esse estudo não vamos parar por aqui, né? Mas falando do que a proposta aqui, a provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo, e nós entendemos quando pouco é o bastante, né? Baseados no texto do Evangelho de João, capítulo 6, do verso 5 ao verso 15, a multiplicação de pães e peixes. Então, o que nós vemos aqui? Somos chamados a participar do milagre. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi
os milagres de Jesus apontam para a messianidade e estabelecimento do reino de Deus, que nós vimos aqui. E o terceiro ponto foi a sensibilidade para ver a dor do outro. Bruno, você acha que tem comentário aí? Você acha que dá para falarmos do quarto ponto e fecharmos, ou faríamos o sorteio? O que é que você me diz aí? Porque às vezes o estudo ele tá muito bom, eu creio que a participação tá boa, né? E o quarto ponto ele se encerra apontando para o menino que, na verdade, parece que o quarto ponto e o quinto se misturaram aqui, é uma coisa só. Eles se encerra mostrando que o menino usou da sua limitação até Cristo. Então, muitas vezes nós usamos da nossa limitação caminho para nós não irmos a Cristo. Aí está tudo errado na sua. Você tem que repensar a sua vida inteira, sua perspectiva da forma como você vê o mundo. Adriano colocou o seguinte: provavelmente as pessoas davam graças de forma tão robotizada pela religiosidade que os discípulos perceberam quem era Jesus ao dar graças e ao partir do pão. Boa. Jesus mostrou com isso a atitude de uma pessoa que tem o coração realmente preenchido pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Muitas coisas que os próprios discípulos, Bruno, eles aprenderam com a atitude daqueles que de fora foram chamados para servir e participar, né, das ações milagrosas de Cristo, das curas, né, como esse foi o caso. Os próprios discípulos aqui aprenderam com essa situação. Eu tenho certeza que André e Filipe mais nunca eles né, Jesus tivesse dito: onde é que tem pão? Ele, opa, eu já trago os cestos já. Então ele já levava, ele não ia levar uma sacola, ele já levava cestos, né? Já levava o pouco que era para trazer para... Nem que ele fosse atrás de um menino. Exato, nem que ele fosse atrás de um menino. É verdade. Meus queridos, nós não vamos terminar, Bruno, esse estudo hoje. Não vai dar, certo? Eu quero nesse momento fazer o sorteio aqui do livro. Mas para a gente sortear outro livro no estudo. A gente pode pedir para que eles escolham o livro. Dentre os que a gente tem. Dentre os que a gente tem. Pronto, você pode botar enquanto o Gil está aqui. Hoje nós vamos sortear, já está pronto ali, né? Quando pouco é o bastante, do pastor Daniel Coelho, né? E o tema, lembrando que a provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Este é o livro que nós vamos sortear, que foi falado. Isso aqui é a minha oferta de pães e peixes. É pouco, eita, mas Deus pode usar isso aqui muito na sua vida, viu? Mais que um carpinteiro, esse livro é muito bom, né? Na verdade, esses polêmicas na igreja. É só livro bom, viu? Augustus Nicodemos. Só livro bom. Olha aqui, olha aí, pessoal, né? Aqui, olha, é pão e peixe de qualidade. E uma coisa interessante, pastor, eu teve um colega que disse assim: Bruno, eu posso ser vegano e ser cristão? Eu disse: eu acho que pode, mas assim, lembra que o seu Senhor distribuiu peixes. Aí, 12 homens extraordinariamente comuns. Esse combina com... É verdade. Pronto, então, desses 3 aqui, certo? Vocês vão colocar aí nos comentários qual desses 3... Bruno, eu já tô até vendo que... Eu não vou dizer não, mas eu já tô até imaginando o que vão dizer. Eu também, já imagino. Desses 3... O senhor tá voltando em tio Nico? Não, vamos dizer, sabe o quê? Outros 3. Entre os 3, não. Veja só, escolham desses livros para sortearmos sábado e encerrarmos o nosso estudo, tá bom? Mas hoje o que nós vamos sortear é esse livro aqui, tá bom? Do pastor Daniel Coelho. Aqui foi uma oferta do nosso irmão Bruno e Giovânia para
para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? E Já colocaram aqui, ó. Gorete, obrigado, minha querida. Ela tô bom estudo. Sábado esteja conosco. Vamos terminar esse estudo que não parou até aqui, né? E com certeza, né? Zilma Eliane colocou o seguinte: 12 homens. Adriano colocou 12 homens. Tá ganhando aí. 12 homens tá ganhando. Tá. Pessoal, está aqui. Gil, quantos aqui? 25 pessoas. Que bom. 25 pessoas. Aqui nós vamos fazer. Eu estimulo você que está nos ouvindo para durante essa semana você fazer sua oferta de pães e peixes. Ou seja, naquilo que você tem, você ofereça isso às outras pessoas. Seja uma palavra de consolo, um abraço. No tempo de pandemia não dá certo, né? Mas você espera e depois dá o abraço. Uma palavra de consolo, uma mensagem de fé. Ou até mesmo algo que você possa ajudar em uma necessidade, né? E não só dar o pão, mas se trata de algo social, né? Ou seja, uma ação social, fazer algo. Ensinar uma coisa que você sabe a alguém, que só você sabe. É verdade. Faça discípulos para Jesus, em nome de Jesus. Para Jesus. Que bom. Pessoal, tá aqui. Esse é o livro que vamos sortear agora, nesse momento. Certo? Tio, vem cá, por favor. Fica aqui do lado do teu digníssimo. Certo? Eu estou desajeitado. Está aqui a nossa secretária. E Gil vai tirar aqui um papelzinho, tá bom? Vem cá, Gil. 12 homens ganhou. 12 homens ganhou, né? Até o IPB de Santa Cruz comentou 12 homens. Ana Cláudia, minha esposa. Um abraço, Ana Cláudia, João Vitor e Maria Luísa, que estão em casa. Esses vão ficar para uma próxima. Vamos tirar aqui, Bruno. Vai ser. O livro aqui foi sorteado, certo? E quem ganhou foi a nossa irmã Detinha Campelo. Aê, parabéns, irmã Detinha. Detinha Campelo foi quem ganhou o livro Quando o Pouco é o Bastante, do pastor Daniel Coelho, a provisão de Deus por meio de seu povo. Amém? Eu passo minha irmã e deixo o livro aí com a senhora, tá bom? Tá aqui, ó, a irmã Detinha Campelo. Bruno, vamos orar. Muito obrigado por você ter estado conosco e creio que foi um momento de crescimento espiritual, aprendizado, porque quando nós aprendemos através da Bíblia, há um crescimento espiritual automaticamente, e isso é bom para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida aqui. Então que Deus possa ter abençoado a sua vida. Muito obrigado. Você que deixou seu comentário, partilhou, Detinho. Bem, eu passo e deixo o livro, viu, minha irmã? Meus queridos, nós estaremos sábado voltando com esse tema para terminar, certo? E aí nós vamos sortear. Bruno, qual foi o livro que ganhou? 12 Homens Extraordinariamente Comuns. 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur, certo? Então, vamos orar. Eu quero convidar você a orar nesse momento comigo, não é? Que Deus abençoe sua vida durante esse final de semana, abençoe sua casa, abençoe o seu lar. Deus possa chegar com provisão onde precisa ser provido, que Deus possa chegar com restauração onde precisa ser restaurado, que Deus venha com a sua mão de poder onde precisa da necessidade divina. Amém? Esta é a nossa oração. Amanhã você pode nos acompanhar. Nós estaremos pregando aqui na Igreja Presbiteriana aqui de Santa Cruz. Eu estarei amanhã pregando. Vou usar amanhã um esboço do sermão do pastor Giovanni, lá de Mossoró, que vai falar sobre nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Nós vamos falar disso amanhã no culto à noite. E eu convido você a estar conosco, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Vamos orar, né? Vamos orar, Bruno, nesse instante, e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Pelo que foi ministrado aqui, que possamos guardar, mas não aqui, entrou aqui e saiu aqui, mas praticar, tá bom?
Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de estudo, de partilhar da tua palavra. Obrigado pela vida, ó Deus, de Bruno, de Gilvânia. Ó Deus, cuida do seu lar, da sua família, da vida de Noá, Senhor, que agora chegou para trazer a felicidade completa para o lar. Obrigado pela disponibilidade dele, ó Deus, de mesmo meio ao corre-corre, mas, ó Deus, a nos auxiliar com os estudos e trazer, ó Deus, aquilo que possamos crescer em graça e em conhecimento. Muito obrigado pela tua palavra, pelo estudo dessa noite, que não terminou, que, ó Deus, continuaremos sábado. Obrigado pelas pessoas que entraram aqui e de alguma forma, ó Deus, comentaram, perguntaram, aquelas pessoas que ficaram ali ouvindo, mas que aprenderam e que foi edificante para a vida dela. Muito obrigado, Deus. Ser com cada vida, ser com cada lar, ser com cada família, ó Deus, nesta noite. Nós te oramos pelo nosso final de semana, ó Deus, acampa teus anjos ao nosso redor, ó Deus, que o Senhor cuide das nossas vidas, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, nos tira todo o medo, ó Deus, que possamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, nos usa, me usa para a tua obra, me usa, ó Deus, para fazer a tua vontade, mas também, ó Deus, nesse momento visita aqueles que, Senhor, têm dons e talentos e que, ó Deus, não usam, ó Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre eles e os incomode, os desperte, ó Deus, para que eles possam usar os seus dons e os seus talentos, ó Deus, para a tua obra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, visita essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que a tua graça e a tua misericórdia seja abundante sobre as nossas vidas. Nós te oramos assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus te abençoe e sábado que vem terminaremos o estudo. Não é isso, Bruno? Bruno, Sim, Senhor. agradecimentos finais aí. Eu agradeço a confiança do Senhor, da família do Senhor, do pastor Jailson, dos presbíteros da Igreja Presbiteriana, por me deixar estar aqui participando. Eu agradeço. E que as portas da minha casa sempre estão abertas para o Senhor, sua família. Amém. E depois da pandemia, para todos os irmãos. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.